Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. O versículo de número 1 ao versículo de número 3. Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma maior compreensão daquilo que Tu tem a nos ensinar, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês têm a idade suficiente para ter assistido um desenho chamado Papaléguas. Alguns têm, né? Outros ficaram, o que é isso? Então esse desenho, ele era um tanto quanto monótono, porque você percebia que sempre era a mesma coisa. O coiote querendo pegar papaléguas e de repente o coiote se dando mal. O coiote sempre em busca de pegar o papaléguas e o papaléguas sempre fugindo do coiote. A história era basicamente essa do desenho. Talvez esse desenho seja o desenho mais chato ainda do que Pica-Pau. Porque eu nunca vi um desenho tão chato quanto Pica-Pau. Ele sempre se dá bem. E os outros sempre se dão mal. Semelhantemente, Papaléguas era assim. Ele sempre estava fugindo do coiote, sempre estava fugindo do coiote. O livro de Jonas é um livro que aborda diversos temas que perpassa o capítulo de número 1 ao capítulo de número 4. É muito importante a gente perceber que Deus, nesse livro, demonstra a sua graça a pessoas ímpias e pecadoras contumazes. Demonstra a sua soberania sobre os eventos da criação e sobre as demais coisas. Mas não só isso. Deus também demonstra o quanto dos seus servos são relutantes em ouvir o seu santo chamado. E ele chama também as pessoas ao arrependimento e à fé. Comentando sobre os diversos temas que perpassa o livro de Jonas, Timóteo Keller diz assim: será que o livro de Jonas trata de raça e nacionalismo? Uma vez que Jonas parece estar mais preocupado com a segurança militar de sua nação do que com uma cidade de pessoas espiritualmente perdidas? Ou trata do chamado de Deus para a missão? Uma vez que Jonas, a princípio, foge do chamado e depois volta atrás, mas se lamenta por isso? Gira em torno das lutas que os crentes enfrentam para obedecer e confiar em Deus? A resposta é sim para todos esses temas e para outros mais. Então o livro de Jonas trata sobre diversas questões. A soberania do Senhor, o chamado ao arrependimento não só a pessoas pagãs e contumazes, mas também a pessoas que estavam, ou a pessoa que estava
indiretamente como serva do Senhor em toda a história, mas que no fundo, era a pessoa que mais precisava de arrependimento, que era o próprio Jonas. Mas também fala de que Deus, ele não só quer perdoar pecadores, mas ele quer que crentes perdoem pessoas que muitas vezes lhe afligem. Jonas, ele é um típico representante da nação de Israel. Então, quando nós lemos a história de Jonas, quando nós lemos o livro de Jonas, nós não devemos identificar Jonas simplesmente como um mero mortal, como um profeta que desobedeceu a Deus. Mas ele é o representante que tipifica a própria nação de Israel. A nação de Israel não é mencionada em nenhuma vez no livro de Jonas. E isso é um tanto quanto interessante. Porque em todos os livros do Antigo Testamento, a gente vê a palavra de Deus sendo direcionada de uma maneira ou outra para o povo de Israel. Mas nesse livro, interessantemente, o povo de Israel não é mencionado. Porque o povo de Israel está representado na figura do próprio profeta Jonas. As ações de Jonas tipificam as ações do povo de Israel. Esse livro, ele está inserido dentro de um conjunto de livros chamado de livros proféticos. E é uma outra curiosidade quando a gente lê o livro de Jonas. Por quê? Porque só uma única palavra profética no livro de Jonas, que está no capítulo de número 3, verso 4. Só uma única profecia. Uma profecia um tanto quanto relutante, como a gente vai ver no decorrer das exposições bíblicas. Então, uma única profecia é mencionada em todo o livro, num único versículo. E esse livro, mesmo assim, é inserido entre os livros proféticos da palavra do Senhor. Mas por que esse livro é inserido entre os livros proféticos? Dentre a razão de mencionar uma profecia por parte de Jonas, é também uma profecia sobre o exílio de Israel. Assim como Jonas foi engolido por um peixe ou por uma baleia, você vai ver que o povo de Israel, ele é também tragado pela nação pagã e passa um período de tempo exilado e distante do Senhor. Mas também é um livro profético, porque essa profecia, ou melhor, esse livro trata a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ao tratar sobre a história de Jonas, ele menciona a semelhança de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites na boca de um peixe e ele passar 3 dias e 3 noites debaixo de uma terra ao morrer na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente esquece que os livros proféticos não só são livros que falam de acontecimentos futuros. Os livros proféticos, na verdade, 70% das profecias bíblicas não falam de eventos futuros, mas falam de situações presentes. Então, as profecias que são mencionadas na palavra de Deus, majoritariamente, não está lidando com um futuro, mas está lidando com situações que o povo de Israel, na maioria das vezes, estavam desobedecendo a Deus. Deus levanta um profeta para criticar a própria nação que estava vivendo em pecado. O enfoque, então, verdadeiro desse livro é uma crítica indireta ao orgulho nacionalista do povo de Israel. O povo de Israel tinha um orgulho de ser a nação de Israel, a nação que pertencia ao Senhor, o povo diferente. E fizeram disso um cavalo de batalha para que a palavra do Senhor não pudesse ser espalhada às demais nações. O tema da nossa mensagem hoje é fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Vejamos o que diz o versículo de número 1 e 2. Leiamos o versículo inicialmente, o versículo 1. O chamado difícil de engolir. O chamado difícil de engolir. Veja o que diz o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A primeira coisa que observamos nesse versículo de número 1 é que a palavra do Senhor veio a Jonas. Muitas vezes a gente se esquece
devido ao hábito constante de estarmos sentados todos os domingos, ouvindo a palavra do Senhor, e compreendermos que assim como a palavra do Senhor veio a Jonas, semelhantemente, a palavra do Senhor está vindo a nós nesse momento do culto. A palavra de Deus está vindo a nós. Eu me lembro que a irmã, ela falava, da igreja que eu fiz parte, ela dizia: pastor, eu imagino como era incrível você estar em contato com Jesus, ouvindo as suas palavras diretamente. E muitas vezes a gente se esquece que a palavra de Deus, ela foi preservada a nós, e ela tem tanta autoridade quanto a palavra que foi revelada a Jonas há centenas de anos atrás. A palavra de Deus, ela foi preservada e ela veio a nós. Qual é a resposta que nós devemos ter diante da palavra do Senhor que vem a nós? É nós nos prostrarmos diante do Senhor e obedecermos ao seu santo, às suas santas ordenanças. O versículo de número 1 ainda diz: Jonas, filho de Amitai. É interessante que a palavra Jonas significa pomba. Mas Jonas, na verdade, não é uma pomba. No relato do livro de Jonas, Jonas, na verdade, é uma antipomba. Vocês vão perceber que uma pomba nada mais é do que uma ave que paira, que fica batendo asas. E há uma figura que perpassa algumas passagens bíblicas que mostra essa ideia de uma pomba. Pense, por exemplo, em Gênesis capítulo número 1, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A ideia ali é como o Espírito de Deus estivesse batendo asas por cima das águas. Você percebe, por exemplo, que Jesus, quando ele foi ser batizado, você percebe que Jesus, ele recebe a revelação de Deus e vem o Espírito Santo como uma forma de pomba. E estava pairando sobre o rio Jordão. E a gente percebe que, nesses relatos que nós acabamos de mencionar, a pomba está sempre pairando sobre as águas. Mas Jonas, ele não paira sobre as águas. Jonas, ele é engolido por uma baleia e vai para as profundezas do mar. Então Jonas não é, em nenhum sentido significante, uma pomba como é relatado nos relatos anteriores. Jonas é uma antipomba. Ao invés de estar pairando, ele está, na verdade, na profundeza, ou nas profundezas do mar. Então a palavra Jonas significa pomba. E diz o texto bíblico que ele é Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai significa verdade. Então, Jonas, filho da verdade, há uma ironia um tanto quanto relevante aqui. Porque Jonas, ele é filho da verdade, ou de Amitai, que significa verdade. Mas a única profecia que ele dá não se cumpre. Ele diz que Nínive seria destruído. E a gente termina o livro e vê que Nínive não foi destruída. Então, o filho da verdade parece que não fala a verdade. Novamente, seu nome, ele tem essa leve ironia. A pomba que não é pomba e o filho da verdade que não fala a verdade. O versículo número 2, então, nos diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. É interessante o que está acontecendo aqui. Só mais uma vez, em toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, se menciona uma cidade dessa maneira. Uma grande cidade. E qual é a grande cidade que é mencionada na Bíblia? Uma única vez fora do livro de Jonas. Lá em Apocalipse, quando diz da grande cidade de Jerusalém. E aqui é mencionado Nínive, uma cidade pagã. Uma cidade extremamente cruel, como a gente vai ver no decorrer da exposição bíblica. Como uma grande cidade. Vá à grande cidade de Nínive. Nínive é a capital de uma superpotência mundial da época, que era o Império Assírio. O Império Assírio estava em constante expansão territorial. E estava conquistando todos os territórios que havia pela sua frente. E Israel estava fazendo fronteira ao Império Assírio.
Mas por que esse chamado de Jonas é um chamado difícil de engolir? Em primeiro lugar, por causa da distância. Pense você ser chamado por Deus para percorrer um caminho de 900 quilômetros. Ah, Jonas, eu tenho uma palavra para você. Vá àquela cidade dele, 900 quilômetros de distância, e profetiza contra ela. Então, a distância já se torna, de alguma maneira, um empecilho, uma dificuldade para essa pessoa que recebe o chamado do Senhor. Segundo lugar, Jonas estava indo só. Jonas não reuniu os irmãos da igreja, alugou um ônibus e vamos lá, 900 quilômetros, todo mundo cantando, vibrando. Jonas estava indo sozinho. Então você percorreu uma distância de 900 quilômetros para pegar uma cidade pagã, sozinho, não é nada fácil. E Jonas, ele vai com uma mensagem de destruição. Então você pense nisso, você está saindo da sua cidade, sozinho, e você vai chegar na cidade dos outros, e vai dizer, essa cidade vai ser destruída. Então não era uma mensagem fácil. Comentando sobre quem era a nação assíria, Timóteo Keller diz assim: ainda mais chocante era o fato de que o Deus de Israel quisesse avisar a Nínive, a capital do império da Assíria, da desgraça iminente. A Síria foi um dos impérios mais cruéis e violentos dos tempos antigos. Os reis assírios frequentemente registravam os resultados de suas vitórias militares, regozijando-se com satisfação maligna diante de planícies inteiras forradas de cadáveres e de cidades totalmente incendiadas até o chão. O imperador Salmanassé III é notório por retratar nos mais horrendos detalhes atos de tortura, desmembramento e decapitação de inimigos em grandes painéis de pedras esculpidos em alto relevo. A história da Síria é tão sangrenta e sanguinária quanto ouvimos. Preste atenção nesse relato, depois de decapitar, ou melhor, depois de capturar inimigos, os assírios normalmente cortavam-lhes as pernas e um braço, e deixavam o outro braço para poderem cumprimentar a vítima, apertando a mão com escárnio. Enquanto ele morria, forçavam os familiares da vítima a desfilar carregando a cabeça de seus entes queridos, espetado no alto de estacas de madeira. Arrancavam a língua dos prisioneiros e esticavam seus corpos com cordas para poderem ser esfolados vivos e ter pele expostas nas muralhas da cidade. Queimavam adolescentes vivos. Aqueles que sobreviviam à destruição de sua cidade estavam fadados a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. Os assírios foram chamados de Estado terrorista. Essa era a simples missão que Jonas tinha para executar do Senhor. Você não estava indo para qualquer lugar. Você estava indo para o meio de um território onde é governado pelo Estado Islâmico, para falar que o Estado Islâmico vai ser destruído. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Jonas. Ele estava indo para uma cidade ímpia, mas não era ímpia de modo geral. Era ímpia de um modo um tanto quanto cruel, sanguinário. Então ele recebe um chamado do Senhor para percorrer 900 quilômetros, ir sozinho e levar uma mensagem de destruição para a nação que nós acabamos de descrever. Então o texto diz, pregue contra ela. Mas por que Jonas deveria pregar contra a cidade de Nínive? O texto diz, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É comum nós vermos no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, que Deus se agradava das ofertas suaves que subiam às suas narinas. Aqui é o oposto. A oferta que o povo ninivita, que a nação assíria oferecia, era, na verdade, uma oferta podre. Você já chegou a se deparar com um animal que está morto há vários dias? Aquele cheiro horrível. Era assim que Deus estava considerando os atos de oferta do povo ninivita diante da sua presença. As suas ações cruéis, os seus pecados contínuos, as suas maldades que se espalhavam
pelas nações. Então Deus diz, vai, prega contra essa cidade que está subindo a sua maldade com um cheiro desagradável, horrendo às minhas narinas. Esse chamado de Jonas é um chamado um tanto quanto sem explicação. Deus não explica o porquê está enviando Jonas para aquela cidade. Deus simplesmente diz, Jonas, filho de Amitai, levante-se, vá até a grande cidade de Nínive e leve uma palavra de destruição, porque aquela cidade tem subido o seu aroma como um cheiro desagradável às minhas narinas. Só isso. Ele não explica muita coisa. Ele não explica como é que Jonas vai chegar lá, que transporte Jonas deve usar. Simplesmente ele diz, Jonas, se levante e vá para aquela cidade. Mais uma vez, há algo peculiar nesse relato do livro de Jonas, que não há em nenhum outro livro da Bíblia. Em nenhum outro livro da Bíblia você vai ver um profeta saindo da nação de Israel e se deslocando para uma nação pagã para falar a palavra de Deus. Nenhum livro da Bíblia tem isso, a não ser o livro de Jonas. Jonas é o único profeta mencionado na Bíblia que sai da sua terra, da terra de Israel, e vai para uma outra terra pagã para levar a mensagem do Senhor. Então pense quantas coisas deveriam estar passando na cabeça de Jonas. Quem nunca fez isso, eu vou ser o primeiro e ir logo para essa nação. Então a cabeça dele deveria estar aqui. Rapaz, aí está complicado. Mas nunca aconteceu isso na história de Israel. Até existem alguns livros da Bíblia que são direcionados a nações pagãs e não à nação de Israel. Mas é o profeta profetizando na nação de Israel contra outras nações. Por isso que o caso de Jonas é um tanto quanto peculiar. Porque o próprio Jonas saindo da sua nação, se deslocando para uma outra nação, para falar contra aquela nação e o pecado daquele povo. Como em Jó, a lição relevante do livro de Jonas, vai dizer um comentarista bíblico, é sobre a incapacidade de os mortais entenderem, quanto mais julgar o seu Deus. Essa é a lição que nós aprendemos em primeiro lugar aqui. Quando Deus nos chama e nós entendemos que aquilo ali realmente foi Deus falando, a gente não deve simplesmente pedir explicações a Deus. Rapaz, isso daí não faz muito sentido para mim, não. Jonas, muito provavelmente, não estava entendendo o porquê desse chamado do Senhor. Em toda a sua plenitude. Deus não deu explicação, mas simplesmente ele tinha que obedecer à autoridade da palavra de Deus e se dirigir aonde Deus tinha mandado ele ir. Então, obedecer à palavra de Deus, meus irmãos, não deve ser obedecido simplesmente quando isso faz sentido para a gente. Pense que muitas coisas que acontecem hoje no mundo são contrárias à palavra de Deus. E muitas vezes a gente quer particionar a palavra de Deus para que ela seja adequada apenas àquilo que concorda com os aspectos culturais da nossa época. Pense em várias coisas que acontecem hoje. Hoje os pais não podem mais disciplinar os filhos fisicamente, porque isso daí é tortura, é não sei o quê, é não sei o que lá. Mas a palavra de Deus diz que o pai que deixa de fustigar o seu filho encaminha a alma do seu filho para o inferno. Mas hoje tem a lei anti-palmada, pastor, não vamos pegar leve. Então, quando a palavra de Deus se chocar com os conceitos mundanos da nossa era, a gente não subjuga a palavra de Deus, a autoridade desse mundo. A gente simplesmente obedece a palavra. Ah, mas tem estudos recentes, pastor, que tem mostrado o trauma que tem criado na vida das crianças. Os estudos recentes sabem mais do que o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que fez o ser humano, o Deus que é o todo sábio. Com certeza sabe. Mas, pastor, são estudos feitos em Harvard. Quem foi que fez aqueles que criaram Harvard, meu filho? Deus é o todo sábio. E toda inteligência humana deve se humilhar diante da revelação e da autoridade de Deus. Um chamado difícil de engolir. Vejamos então o versículo de número 3, o que nos diz. O fugitivo do Senhor. Veja o que diz o versículo número 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles
para Tarse, para longe da presença do Senhor. O texto diz que Jonas se levantou. Ou seja, agora o homem é corajoso, mas para fugir da presença do Senhor. Sabe quando você diz assim, filho, vá fazer aquilo ali, filho, vá fazer aquilo ali, ele lá parado, filho, vá fazer aquilo ali, ele se levanta, mas ele não é para fazer o que você está mandando, não. Era o que estava acontecendo aqui. Ele se levantou, você disse, eita, o homem agora vai cumprir. Ele, para fugir da presença do Senhor. Jonas, então, aqui se mostra exatamente o contrário daquilo que Deus queria dele. Deus queria que ele fosse para o leste e ele foi para o oeste. Deus queria que ele fosse enviado para uma grande cidade e ele foi para uma cidade longínqua, lá em Jope, onde ninguém ia reconhecê-lo e encontrá-lo. Mas por que Jonas foge? Algumas pessoas podem pensar, Jonas fugiu porque o cara é covarde, viu? Porque, meu irmão, se fosse eu ia, pastor. Eu digo ao Senhor que eu ia. Se Deus me chamar, eu vou. Pode ir para o meio do Estado Islâmico, eu vou lá, sou decapitado, eu vou em nome do Senhor. Jonas é um verdadeiro covarde. Mas, na verdade, o que provavelmente está por trás aqui da atitude de Jonas fugir não é sua covardia. Na verdade, o que provavelmente está por trás aqui é o nacionalismo de Jonas acima da sua fidelidade a Deus. Não é o medo de morrer, mas é o medo de sua nação sofrer algumas consequências por ele obedecer ao chamado do Senhor. Jonas, ele é mencionado apenas uma única vez, lá em 2 Reis, capítulo de número 23, capítulo número 14, verso 23 e 25. E lá você vai ver que Jonas, ele profetizou no período de Jeroboão. Jeroboão era um rei idólatra. E ele estava tendo uma política de expansão territorial. E diz o texto bíblico que Jonas, filho de Amitai, se levanta para profetizar que Jeroboão conquistaria certos territórios que o povo de Israel ainda não tinha. Ou seja, Jonas era uma pessoa que profetizava coisas boas para Jeroboão. A expansão territorial e geográfica do povo de Israel. Aí vem agora Jonas, recebe um chamado do Senhor para ir para uma cidade pagã, Nínive. Você pode dizer assim, mas pastor, o que isso tem a ver com o nacionalismo de Jonas? O que isso interferiria no nacionalismo de Jonas? Pense no seguinte, se Deus quisesse meramente destruir a cidade de Nínive, por que ele mandaria um profeta? Se Deus deixa uma nação sem a palavra dele ser ouvida, a nação é o quê? Destruída. Se não há pregação da palavra de Deus, não há arrependimento e não há fé. Então, ainda que existisse uma palavra de destruição, a palavra de destruição visava o arrependimento daquela cidade. E tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, Jonas sabia. Jonas sabia que ia levar uma palavra de destruição, mas no fundo, a expectativa é que aquele povo tivesse a possibilidade de arrependimento. Então ele disse, Deus está me chamando para ir para a cidade de Nínive, para a destruição daquela cidade. Só ninguém ir. Que a cidade vai ser destruída. Que o povo vai ser varrido pelas ações do Senhor. Mas rapaz, se Deus está me chamando, é porque tem a possibilidade daquele povo pagão, miserável, cruel, se arrepender. Vou não. Deus quer espalhar a sua graça a outras nações pagãs? Não. A graça dele é para a minha nação. E lembre-se, Jonas estava num período onde o território de Israel estava sendo expandido. E agora ele estava indo para uma nação que era o maior império daquela época, que estava expandindo a sua região geográfica, seu domínio geográfico. Ele disse, gente, eu vou pregar para aquela nação, vai que aquela nação se arrepende, e expande o seu território, e é um instrumento de Deus para julgar a nossa nação. Porque ele sabia que Jeroboão era um rei ruim, que era um rei mau, que era um rei que precisava de correção, e consequentemente a nação de Israel precisava de correção. Então tudo isso estava passando na cabeça dele. Eu ia àquela cidade, significará, provavelmente, uma destruição da minha própria nação que está vivendo em pecado.
Então o nacionalismo de Jonas falou acima da sua fidelidade a Deus. Talvez ele até falasse da boca para fora: Israel acima de tudo, Deus acima de todos. Mas na verdade, no fundo, ele tinha a sua nação acima do próprio Deus. Ele vivia numa cidade que é mencionado lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 23 ao 25, que ele é de uma cidade chamada Gat-Efer. Essa cidade provavelmente é uma cidade que faz fronteira com uma cidade que já era de domínio do Império Assírio. Então ele provavelmente viu o Império Assírio fazendo alguns ataques à sua nação e à sua cidade onde ele vivia. Então tudo isso daí vai criando um certo tipo de ódio, rancor contra uma nação que está destruindo a nação que você tanto ama. Aí agora está ele, de uma cidade que faz fronteira com o Império Pagão, do qual ele já tem sofrido, muito provavelmente, as consequências de fazer fronteira com essa nação pagã. E agora ele é chamado pelo Senhor para pregar e levar a palavra de Deus a essa nação. Lusky Brito, comentando sobre isso, diz assim: Jonas não quer ajudar uma nação inimiga a conquistar a sua própria nação. Ele não quer ser considerado um traidor da pátria. Você imaginou? Agora Jonas, um israelita da gema, ia profetizar, a nação provavelmente pagã se arrependeria, e o que aconteceu? Se arrependeu, e futuramente foi essa nação que foi um instrumento de Deus para castigar o povo desobediente do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. E era isso que fazia com que Jonas temesse aquela situação. Mas diz o texto bíblico que Jonas foi para Tarsis. Tarsis é mencionado em Isaías, capítulo de número 66, e o verso 19. Várias nações são mencionadas ali, e uma dessas é Tarsis. E lá diz que aquelas nações são nações que ainda não conheciam a palavra do Senhor. E Jonas quer ir exatamente para onde? Para uma nação que ainda não conhecia o Senhor. É claro, meu irmão. Parece um tanto quanto óbvio. Se você quer desobedecer a Deus, você quer estar distante da palavra do Senhor. Você quer estar o mais longe possível daquelas pessoas que conhecem a Deus, que podem ser um instrumento do Senhor para levar você a se arrepender e criticar os seus atos pecaminosos. Então ele, de modo um tanto quanto estratégico, ele disse: eu vou para uma nação onde não conhece o Senhor. Vou ficar lá escondidinho. Ninguém vai me ver e eu não vou obedecer o chamado do Senhor. É assim que acontece com as nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente decide desobedecer a Deus, o que a gente mais quer é se afastar da palavra do Senhor e daqueles que pertencem ao povo do Senhor. Então Jonas vai para a direção oposta. Comentando sobre isso, Douglas Stuart diz assim: Jonas, o nacionalista fervoroso, tentou então fugir para um lugar onde não encontraria irmãos na fé, esperando que isso impedisse que a palavra de Deus o alcançasse novamente. Se ele permanecesse em Israel, poderia ouvir mais de Yahvé, mas se partisse, poderia não ouvir dele novamente. O único crente que é mencionado no livro de Jonas parece ser, na verdade, o não crente do livro. Diz o texto bíblico, então, que ele desceu à cidade de Jope. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes os crentes de hoje em dia acham que certas circunstâncias da vida são uma maneira de nós decidirmos se aquilo ali é Deus ou não que está nos guiando? Veja o que diz o versículo número 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio. Desce, já encontra um navio. Meu irmão, então Deus está concordando. Ele já não está... Eu já deixo, já tem um navio. Desceu, tinha um navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então ele pega o navio, paga a passagem, pega o navio e vai embora. Só pode ser o Senhor. Eu chego lá. Tem um ônibus, morei muitos anos no Curado. Tinha um ônibus lá no Curado que demorava, meu amigo, que era uma bênção. Pense que se você perdesse ele, era de ano em ano. Aí imagine você chegando. Vou chegar. A ônibus está passando na hora. Ei, é confirmação do Senhor. Então Jonas disse: só pode ser confirmação do Senhor. Ele quer que eu não vá mesmo, não.
Muitos crentes agem exatamente dessa forma. Eles querem desobedecer ao Senhor, a uma palavra clara do Senhor, em nome de uma circunstância que ele está imaginando. Então Deus diz, não faça isso. Ele diz, não, mas Deus quer que eu faça isso. Só para quê? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só pode ser. Não sei quantos de vocês lembram da história de Davi. Quando Davi estava na caverna de Adulão, e ele se depara com Saul, que estava o perseguindo. E ele estava com o seu grupo de pessoas que lhe ajudavam, né? Soldados lá de Davi. E você percebe que quando ele está lá na caverna de Adulão, Saul estava fazendo necessidade fisiológica. Aí os soldados de Davi dizem, olha Davi, Saul está ali dentro. Deus está entregando ele em tuas mãos. Isso é ação do Senhor. Mate ele agora. E ele diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Há muitas pessoas têm interpretado isso errado, né? Dizer que você não pode criticar o pastor, falar que o pastor está errado, chegar para ele e dizer que algumas coisas precisam ser corrigidas. Não é isso. Mas o ponto aqui que eu quero salientar é que, embora as circunstâncias parecessem que Deus estava entregando Saul nas mãos de Davi, Davi entendeu que Deus não tinha autorizado ele a matar a Saul. E se ele fizesse aquilo, ele estaria pecando contra o Senhor. Nós devemos ter cuidado para não fazermos das circunstâncias e a forma como nós lemos as circunstâncias, a autoridade acima da autoridade da palavra de Deus. Claro, você pode muitas vezes usar as circunstâncias como uma maneira de ser guiado pelo Senhor, mas sempre subjugado à autoridade da palavra de Deus. Se Deus diz algo que está claro em sua palavra, e você usa as circunstâncias para desobedecer a Deus, é claro que você não deve fazer esse tipo de coisa, porque nós acreditamos que a autoridade última que fala as nossas vidas é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Então, Jonas desce a Jope. Queremos tirar algumas lições desse texto bíblico para as nossas vidas. Em primeiro lugar, quando nós estamos numa vida de pecado, uma das primeiras coisas que acontece é nós deixarmos a igreja. Você já passou um período assim da sua vida? Eu me lembro que anos atrás eu fiz exatamente isso. Quando ainda um pouco mais jovem, eu me desviei dos caminhos do Senhor. A primeira coisa que aconteceu foi deixar de ir para a igreja. Porque a coisa que você menos quer quando você está numa vida de pecado é você estar na comunidade do povo de Deus. Porque aquilo ali cria um certo tipo de algo ruim no seu coração. Porque você está em pecado, você está diante de um povo que é santo, que muitas vezes você vai ouvir a palavra de Deus que vai lhe confrontar. Você não quer isso. Você quer viver confortavelmente com o seu pecado. E era isso que Jonas queria fazer, ou estava fazendo. Jonas estava se distanciando do Senhor, porque ele não queria obedecer a Deus. A melhor coisa que tem para fazer quando você não quer obedecer a Deus é se distanciar do povo de Deus. Quando você não quer. Eu não estou dizendo que isso é a melhor coisa a se fazer. Mas quando você não quer, a primeira coisa é se distanciar do povo de Deus. Será que é isso que está acontecendo com muitos de vocês que estão aqui? Vocês têm desanimado na fé, vocês vêm um domingo, falta outro, e depois vem outro. E isso é uma maneira de você tentar fugir de Deus, justamente porque os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Segundo lugar, a fuga de Jonas é um pecado contra a sua declaração de fé. Jonas se declarava um israelita, filho do Deus vivo. Mas as suas ações denunciavam que era exatamente o contrário. Daí o perigo da oração do pecador. Você ora, a pessoa acha que é salva e no final se revela uma pessoa que não é um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. A nossa pública declaração de fé deve ser confirmada por nossa vida de arrependimento e fé diante do Senhor. Terceiro lugar, sua fuga ou a fuga de Jonas é um pecado contra os privilégios que ele teve. Pense em Jonas. Nasceu na nação de Israel, criado por pais que conheciam a Deus, foi chamado como profeta do Senhor, tanto privilégio que arrodeava o profeta Jonas. E mesmo assim, ele decidiu se distanciar da presença do Senhor. Há muitas pessoas que são assim também na igreja.
crescem com o privilégio de ter pais crentes, ouvem a palavra de Deus quase que diariamente, e mesmo assim desprezam o privilégio simplesmente extraordinário de estar em contato com pessoas que são crentes dentro da sua casa. E depois, quando cresce, cadê aquela pessoa? Não é porque ela não ouvia a palavra do Senhor, é porque ela simplesmente desprezou os privilégios que Deus deu a ela, de ser criada por pais crentes que liam a palavra com ela, que andavam nos caminhos do Senhor e eram exemplos de cristãos fiéis. A fuga de Jonas é um pecado contra a lógica. Por quê? Porque Jonas queria fugir da presença do Senhor. Só que Jonas, no capítulo de número 1, o verso de número 9, Jonas diz que Deus é o Criador, tanto dos céus, como da terra, como do mar. E como é que agora ele quer fugir da presença do Senhor, se dirigindo a um navio para percorrer o mar? Se ele for para os céus, ele reconheceu, Deus é o Criador dos céus, é o Criador da terra e é o Criador do mar. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas Jonas, lutando contra a lógica bíblica de que Deus é um Deus onipresente, ele tentou se esconder de Deus. Acho que todos os pais já brincou de esconde-esconde com seu filho, né? E o seu filho se acha o máximo. Ele se esconde atrás da porta, você já está vendo. E ele, o meu menorzinho talvez se esconde atrás da porta. Aí eu, João, ele aparece. E meu pai, na minha eu disse, meu Deus, já estou te vendo, criatura. Assim é Deus. Você não tem como fugir da presença dele. Estou escondido aqui. E Deus, opa, eu estou lhe vendo, meu filho. Não tem como fugir da minha presença. É exatamente isso que Jonas não consegue compreender na sua incredulidade e na sua idolatria nacionalista. A sua nação não está acima dos propósitos redentores do Senhor. A nação de Israel, com o passar do tempo, começa a se achar a nação detentora única das bênçãos salvíficas do Senhor. Só que quando Deus chama o pai da nação de Israel, que é Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e eu farei de ti uma grande nação. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele conclui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse era o propósito de Deus criar a nação de Israel. É fazer com que a nação de Israel fosse uma bênção salvífica para todas as nações. Mas quando a gente chega no relato de Jonas, a gente vê que Jonas não gosta dessa ideia. Ele não gosta dessa profecia original. Ele achava que a nação de Israel, na verdade, era a detentora das ações salvíficas do Senhor. E não a espalhadora, por assim dizer, da bênção salvífica do Senhor a todas as nações. Richard Phillips, comentando sobre isso, diz assim, uma das grandes lições dessa história é que podemos fugir do nosso lar, da comunhão cristã e da igreja, mas nunca conseguiremos fugir do Senhor. Quinto lugar, o pecado sempre nos faz descer ladeira abaixo. É interessante que o relato diz que Jonas desceu a Jope. Ele desce a Jope para desobedecer a Deus, ele desceu a Jope. Mas veja o que diz o versículo número 5, desse mesmo capítulo. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada vez mais ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormido profundamente. E a Bíblia diz também que Jonas desce às profundezas do mar. Toda vez que você se distancia do Senhor, é só ladeira abaixo. Ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio, e no final, ao desobedecer a Deus, ele está nas profundezas do mar, dentro da boca daquele grande animal marinho. É assim que é a vida de pecado. A vida de pecado nunca lhe leva para cima. A vida de pecado sempre é uma vida ladeira abaixo. Sexto lugar, a Bíblia nos ensina aqui como a amargura de coração se manifesta na vida de Jonas e também se manifesta em nossas vidas. Pense como esse homem deveria ser amargurado. Vivia coladinho com a nação pagã, que provavelmente fazia ataques à sua cidade.
E agora estava ele tendo que estender a graça salvadora a essa nação pagã. Aí ele disse, aí é demais. Aí já passou dos limites. Ele não achava que era tão pecador quanto aquela nação pagã. E muitas vezes a gente age exatamente dessa forma. Quando a gente tem dificuldade de perdoar, meus irmãos, entendam isso. É porque você e eu nos sentimos superior a outra pessoa. Se nós nos sentirmos como realmente nós devemos nos sentir, que somos pecadoras agraciadas pelo Senhor, nós conseguiremos perdoar aquelas pessoas que pecaram contra nós. A falta de perdão, a amargura de coração, o ódio, o ressentimento é resultado de uma não visão bíblica a respeito de quem eu e você nós somos. Somos pecadores alcançados pela graça do Senhor. Jonas estava com seu coração amargurado, empedernido pelo pecado. Muitas mulheres traídas e abandonadas por seus maridos acabam se tornando exatamente assim, amarguradas e incapazes de amarem qualquer outra pessoa. Pensem em crianças que muitas vezes sofreram um abuso, algo terrível em sua infância, mas tiveram que lidar com a realidade de que a amargura cada vez mais brotava no seu coração. Não conseguia ver mais pessoas que têm autoridade, com valor, com dignidade, porque foram simplesmente desprezados por aquelas pessoas que são mais próximas a vocês, a eles. Pense, meus irmãos, como a amargura muitas vezes domina o nosso coração. Eu já vi um certo pregador dizendo que você não deve ficar amargurado, guardar mágoa no seu coração, porque isso pode causar um câncer, uma úlcera em você. Ainda que isso seja verdade, de uma maneira clínica, a razão pela qual nós devemos perdoar não é porque aquilo ali vai me causar um câncer. A Bíblia nunca diz isso. Você já viu? Passou alguma passagem bíblica que diz assim, perdoe porque isso pode causar câncer a você. Vocês já viram isso? Em canto nenhum a Bíblia recomenda você perdoar porque aquilo ali vai lhe causar um câncer. A Bíblia não manda perdoar porque você vai ser prejudicado se você não se perdoar. Veja que como essa ideia é um tanto quanto autocentrada. Você só vai perdoar outra pessoa porque você no final vai ser prejudicado. Você não está pensando no outro. Você não está amando o outro. Você está amando a si mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar porque Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a razão fundamental pela qual você perdoa uma traição, pela qual você perdoa um amigo que era tão fiel a você, de repente ele lhe trai de uma forma que você fica... Como é que a gente pode restaurar esse relacionamento? Só uma maneira de você conseguir fazer isso. Quando você entende a graça extraordinária e perdoadora derramada por Jesus Cristo em nossas vidas. A maior crítica, meu irmão, que eu e você recebeu, de que você é um pecador miserável, e que você precisa de perdão, e eu preciso de perdão, foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus estava apontando um dedo para mim e para você, dizendo, vocês são os desgraçados, pecadores, incapazes de chegarem a mim. Mas vocês só podem se chegar a mim, justamente porque essa crítica resulta em perdão para a vida de vocês. Mas qual é a solução para nós lidarmos com essa amargura? A comunidade cristã é um meio de nós lidarmos com a amargura no nosso coração. Porque é na comunidade cristã que muitas vezes o nosso coração é tornado mais afável a perdoar aquelas pessoas que pecaram contra nós. A oração é uma maneira de nós lidarmos com a amargura do nosso coração. Como é difícil você orar a Deus amargurado, né? Você está orando a Deus e Deus vai lhe lembrando, você está amargurado, eu sei o que é que tem aí no seu coração. E muitas vezes você prefere não orar. Por isso que o resultado para que você possa lidar com a amargura e resolvê-la é justamente orar. Porque Deus vai tratando o seu coração até que você possa realmente perdoar aquela pessoa. Duas formas de fugirmos de Deus é apresentado no livro de Jonas. A primeira delas é a nação de Nínive, uma forma imoral, diabólica, e uma forma claramente deliberada e de libertinagem ao pecado. E outra forma de fugirmos da presença do Senhor é justamente a forma religiosa. É Jonas. Você vê Jonas no livro fumando, bebendo. Você vê no livro Jonas se prostituindo. Você vê no livro de Jonas
se desviando de modo que agora é um ateu. Nada disso. Jonas continua um religioso impoluto aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens ele parecia um crente incólume, mas na verdade ele era um crente que estava distante do Senhor. Muitas vezes é exatamente isso, a nossa religiosidade é um meio de nos afastarmos diante do Senhor. O'Connor, comentando sobre isso, diz assim: a maneira de evitar Jesus era evitando o pecado. Que coisa, não? A maneira de evitar Jesus era evitando o pecado. Porque muitas vezes a gente evita o pecado como uma forma de autojustiça. Eu consegui, eu sou melhor do que o outro não consegue, o outro é muito fraquinho, cai nos mesmos erros, ainda que eles vão estar assim. E a nossa forma de obediência, na verdade, é uma forma de nós nos distanciarmos do Senhor, nosso Deus. É uma forma de declararmos que nós, no final das contas, não dependemos dele, mas dependemos da nossa obediência como algo suficiente para nos sentirmos melhores do que os outros. Por fim, conhecer a graça de Deus significa compartilhá-la com o mundo, até com os ninivitas de nossos tempos. O livro de Jonas irá nos ensinar, e já está nos ensinando, que uma pessoa que é agraciada pelo Senhor, entendeu o tamanho da graça extraordinária do Senhor, ele não vai fazer da amargura, da vida autocentrada, uma maneira de evitar compartilhar a obra de salvação àquelas pessoas mais horrendas da nossa cidade, da nossa sociedade, que precisa ouvir o Evangelho do Senhor. Será que eu e você temos lidado dessa maneira com as pessoas que estão à nossa volta? Quem são as pessoas que você tem compartilhado o Evangelho de Deus? São os mais horrendos ou são aqueles mais limpinhos? Eu me lembro de uma história de um pastor, foi professor até, meio de Diogo, que na igreja dele chegou um grupo de prostitutas ou de ex-prostitutas que tinham se convertido a Jesus Cristo. Vocês não imaginam o que é que causou dentro da igreja. As irmãs ficaram incomodadas, não gostaram muito da situação. Porque, na verdade, parece que a graça de Deus só pode ser estendida a pessoas que, assim, pecador, mas não vai, aí já é demais. Eu não confio, não, que essa pessoa se converteu. Eu não confio que o poder de Deus tenha alcançado essa pessoa, não. Moral da história, aquela igreja teve dificuldade de acolher aquelas mulheres foram para outros lugares. Como é que nós entendemos a graça do Senhor? É só para aqueles pecadores, sabe, assim, pecador, aí ele toma uma cervejinha, mas assim, eu acredito que Deus pode converter, ele pode vir para a minha igreja. Qual o tipo de pecador que você realmente condiciona para que a graça de Deus possa alcançá-lo? A graça de Deus pode ser estendida ao mais vil pecador. Lembre-se que Paulo se considerou o principal dos pecadores. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e confiemos a nossa vida ao nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.